Boa noite, Marcelo. Eu gostaria que você compartilhasse conosco uma experiência de negociação que você tenha participado. Boa noite, Gabriela. Eu vou compartilhar com você uma experiência, mas eu gostaria de começar relatando uma definição inicial de quem eram os dois negociadores. A negociação estava se dando entre uma empresa de fornecimento e de distribuição de produtos de higiene e limpeza e do outro lado estava uma empresa de administração de hospitais. A empresa de administração de hospitais já comprava produtos de higiene e limpeza dessa distribuidora. Acontecia que essa empresa de administração de hospitais, a maior parte do faturamento dela era para a saúde pública, vamos dizer assim, para o Estado e para a federação. E em função disso, ela tinha muitos problemas de atraso de recebimento, porque o Estado atrasava os pagamentos, assim como a federação, o SUS, que é o Programa de Saúde do governo, atrasava os pagamentos. Então essa empresa pleiteou da empresa de fornecimento de produtos de higiene e limpeza que ela aumentasse o prazo de pagamento do que ela fornecia para os hospitais, de forma a que ela pudesse fazer frente a esses pagamentos, levando em consideração os atrasos que ela tinha no recebimento de dinheiro do governo. Ela pleiteou um aumento de prazo de 120 dias. Então ela queria que os pagamentos fossem feitos 120 dias após o fornecimento do produto, o que representava, em outra maneira de dizer, 4 meses após a entrega do produto. A empresa de higiene e de produtos de higiene e limpeza, então, alegou na negociação que ela poderia até pensar na possibilidade de fornecimento desse prazo, mas que para isso ela precisaria acrescentar ao preço uma taxa de juros que remunerasse a ela por esse período que ela longo de, vamos dizer assim, para o recebimento do dinheiro. E ao mesmo tempo ela informou na negociação para a empresa de higiene e limpeza que ela praticava uma taxa de juros de aproximadamente 2,5% ao mês e que isso então em 4 meses corresponderia a um acréscimo no preço de 10%. A empresa de administração de hospitais, por sua vez, achou a taxa alta, achou que 2,5% ao mês era uma taxa alta e que o acréscimo de 10% poderia inviabilizar o negócio dela, porque por outro lado ela tinha valores que ela recebia do cliente dela, que era o governo, que eram fixos, que ela também não poderia reajustar, e que ela não tinha capacidade para fazer frente a um aumento tão grande. Então, na mesa de negociação, a empresa de higiene e de fornecimento de produtos de higiene e limpeza sabia de antemão que a empresa, vamos dizer assim, de administração hospitalar teria muita dificuldade de conseguir um outro fornecedor que desse um prazo tão longo para ela, ou que até mesmo desse algum prazo frente a, vamos dizer assim, a incerteza dos recebimentos desse dinheiro e o perigo de inadimplência da empresa de administração de hospitais. E, então, dessa forma, ela, vamos dizer assim, insistiu na situação de que ela precisava de um aumento, quer dizer, de uma taxa de juros para 4 meses de 10% de acréscimo nos valores. Vendo isso, e vamos dizer assim, sem muita alternativa, no caso da empresa de administração de hospitais, ela acenou então com a possibilidade de que, se chegasse a um acordo, ela poderia aumentar o volume de compras que ela fazia hoje dessa empresa de higiene e limpeza, fazendo o quê? Tirando algumas compras que ela comprava de outras empresas e passando para essa empresa. Naquele momento, ela comprava em média da empresa de higiene e limpeza em torno de R$ 45.000. Então ela acenou com a possibilidade de dobrar esse volume mensal para R$ 90.000, desde que se conseguisse chegar a um acordo em cima dos valores dos juros. E ela estava pleiteando
à empresa de higiene e limpeza que essa taxa de juros fosse de apenas 1% ao mês, o que fazeria 4% ao mês. Depois de muita conversa e de muitas alegações de parte a parte, a empresa de higiene e limpeza baixou esse valor para um valor de 6% nos 4 meses, o que equivalia a 1,5% ao mês, e chegaram a um acordo, e com esse acordo houve para a empresa de higiene e limpeza um aumento do faturamento mensal, ela passou a vender mais por mês para essa empresa, cobrando uma taxa de juros de 1,5% ao mês, fazendo 6% em cima dos valores para pagamento com 120 dias, e a empresa de administração hospitalar conseguiu dessa forma honrar o compromisso de pagamento, porque em 120 dias ela conseguia receber do governo antes disso e pagar os valores. E aí a negociação foi fechada, dando-se um prazo para a empresa de hospitais de 120 dias com a taxa de juros de 6%. Muito obrigada, Marcelo. Eu gostaria, Gabriela, só de a título de curiosidade, colocar uma brincadeira que é muito contada no meio das negociações, que não chega a ser uma piada, mas reflete um pouco, talvez, do que seja uma negociação. Conta-se como brincadeira que duas pessoas estavam negociando a compra de alguma coisa, quer dizer, uma pessoa vendendo alguma coisa para uma segunda pessoa. Essa coisa podia ser um automóvel, podia ser um apartamento, podia ser uma fazenda, qualquer coisa. E um estava vendendo e o outro estava comprando. E, inicialmente, quem estava vendendo pediu um preço, quem estava comprando pediu para baixar o preço, e a discussão, e o outro baixou um pouco, e o outro subiu um pouco, até que se chegou a um valor no final, que eles acordaram para a venda e fecharam o negócio. Quando eles acordaram que a venda foi feita, a pessoa que comprou levantou-se, chegou para o outro: olha, agradeço, a gente fechou o negócio, mas eu gostaria de lhe contar uma coisa. Se você tivesse pedido o dobro do que você pediu, eu teria pago. O outro, então, que vendeu, levantou-se e disse: ótimo que nós fechamos o negócio, mas eu também quero lhe contar uma coisa. Se você tivesse me oferecido a metade, eu teria também vendido. Isso exemplifica o que é uma boa negociação. De repente, um tinha a pretensão de vender até pela metade do valor e o outro tinha a pretensão de comprar até pelo dobro do valor. Então, eles chegaram a um valor de consenso entre os dois que está no meio do caminho, entre a metade e o dobro. Obrigado. Obrigada, Marcelo.